Este livro é uma publicação da BV Books. Sua narração foi autorizada. Capítulo 10. E se? Confiando as possibilidades a Deus. Você sabia que há doenças espirituais? Duas das mais fatais são as doenças do se. E se ao menos. Essas doenças são quase gêmeas, parecidas, mas não iguais. Ambas esvaziam os olhos da fé. E se visa o futuro e se preocupa com o que Deus pode ou não fazer. Se ao menos se refere ao passado e se lamenta com o que Deus deu. A primeira lida com a angústia e a segunda com a ira. Darlene queria ter um filho. Depois de anos esperando, Amber nasceu, loura de olhos azuis. Ela era um bebê perfeito. Dormia, mamava e sorria. Nunca ficava doente. Sempre agradável. Bebê Anjo era seu apelido. Conforme Amber crescia, Darlene notou que ela parecia distraída em relação aos outros. Era como se a bebê Anjo vivesse em seu próprio mundo celestial. Amber foi submetida a alguns longos e torturantes testes que revelaram que ela tinha autismo. Darlene e seu marido passaram por um processo complicado de entendimento, aceitação e depois de agradecimento a Deus. Depois eles procuraram programas para crianças autistas. 3 anos após o nascimento de Amber, um menino de olhos castanhos se juntou à família. Seth conquistava a todos, mas seria ele normal? As perguntas atacavam o coração de Darlene. Eu me lembro do dia em que esta querida amiga olhou nos meus olhos e disse: "Linda, é errado demais querer uma criança normal?" Seth foi avaliado e o terapeuta disse: "Sim, é bem possível que ele não seja normal, mas temos que esperar para ver." Como alguém pode viver com esse tipo de incerteza e dor? Oh Deus, e se Seth não for normal? Será que conseguirei aguentar? Como poderei esperar meses sem saber? Como posso confiar em Ti no meio desse túnel escuro? Estas eram as lamentações do coração de Darlene. Anos atrás, eu li um livro chamado Journey into the Wild Wind, que era sobre uma mulher russa aprisionada por 13 anos. Desses 13, 6 na solitária. Sobre o regime de Stalin. Seu crime? Ela era uma professora. Fiquei tão impressionada com uma afirmação feita em seu livro que a copiei e apliquei em minha vida. Ela disse que os dias mais difíceis de sua vida não foram os anos em que ela esteve presa, mas as 3 semanas antes de tomarem a decisão de prendê-la. A incerteza e a angústia que ela sentiu conforme sua família esperava pelo desconhecido era torturante. Por que era assim? Talvez porque esperar pelo desastre seja pior do que o desastre em si. Esperar pelos e se da vida, pelo que pode acontecer, faz com que até o coração mais endurecido fique angustiado. Como Darlene viveu em seu grande e se a respeito de seu filho? Como você e eu vivemos com os e se que Deus coloca em nossas vidas? Darlene escolheu olhar sua situação com os olhos da fé. Ela também trabalhou em um projeto prático que a ajudou a encarar o seu pior e se. Deposite sua confiança no Senhor. Deus ensinou a Darlene lições novas e profundas sobre confiar nele. Ele também estava ensinando a mim. Durante o tempo que lutei contra a ansiedade por causa da doença de Robin, Deus colocou Jeremias 17, 5-8 em meu coração. Assim diz o Senhor: "Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está.
Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, pois as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17, 5-8. Estes versículos nos mostram um contraste entre o homem que confia nele mesmo e o outro que não apenas confia no Senhor, mas também entrega a Ele toda a sua confiança. Primeiro, vamos olhar para a mulher que faz da carne sua força. Com certeza, ela não é um retrato meu e nem seu. Nós confiamos em Deus, ou não? Quando tomamos o controle, estratégias, inteligência e manipulação estamos confiando em nós mesmos. Ao invés de entregar nossas angústias a Deus, lidamos com a incerteza dos e se da vida, utilizando uma das táticas de controle mencionadas acima, e damos uma mãozinha a Deus. Afinal, esperar é muito difícil, doloroso, e Deus opera muito devagar. Qual é o resultado? Desastre. Ficamos espiritualmente incapazes e tediosas, esgotadas e aparentemente sem vida. Nossos corações viram um deserto e não nos alegramos com a prosperidade de um coração em comunhão com Deus. Nosso foco está mais no que podemos fazer para alcançar o que queremos do que em como podemos confiar. Em contrapartida, imaginemos uma mulher que faça do Senhor a sua confiança. Essa mulher é vibrante e cheia de paz. Seus olhos estão focados no soberano Senhor. E mesmo em um ano cheio de problemas, ela continua dando frutos. Que imagem gloriosa! Folhas verdes em um ano de seca? Nenhuma ansiedade? É disso que precisamos. Durante os 3 anos de seca que Deus colocou em minha vida, essa passagem em Jeremias se tornou minha oração. Ó Deus, Tu sabes da minha tendência a tentar controlar e te ajudar. Eu sei que te ajudar é o que deixa meu coração ansioso. Perdoe-me. Não quero confiar em minha própria força, nem em minhas estratégias. Não quero controlar ou manipular. Por favor, Deus, ensina-me o que significa não apenas confiar em Ti, mas fazer de Ti a minha única confiança. Quero me tornar aquela mulher abençoada, cujas raízes estão plantadas em Teu rio. Com o impacto das tribulações, desejo confiar em vez de ter medo e estar satisfeita em vez de angustiada. Por favor, mantenha meus olhos focados em Ti, para que minhas folhas permaneçam verdes e que frutos nasçam em meio às possibilidades. Deus respondeu o pedido do meu coração? Sim. Minhas folhas permaneceram verdes? Sim. Eu me lembro de ter ido ensinar em um estudo bíblico, sentindo-me tão fraca que dificilmente eu falava. E cheguei em casa estupefata por Deus ter me usado. Eu me curvei diante dele em respeito quando me lembrei dos 3 anos de seca. Durante aqueles anos, minha imagem de Deus se alargou pelas barreiras e amarras. Nosso nível de confiança. Quando os e se entram em nossas vidas, devemos perguntar a nós mesmas se iremos julgar as circunstâncias de Deus pelo que não entendemos ou se julgaremos à luz de seu caráter. Isaías 41:10 declara: Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. Podemos confiar em Deus apenas quando nosso foco está nele, e não nas circunstâncias. Salmo 141:8 nos encoraja a focar nossos olhos no soberano Senhor e a nos refugiarmos nele. Salmo 112:7 diz: Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Apenas quando nossos corações estão focados no soberano, o Senhor pode estar em paz em meio às possibilidades. Como é maravilhoso estar segura de que, ao escolhermos focar nosso coração em Deus, Ele, na mesma hora, o sustenta.
Talvez você tenha lido estes versículos ou os memorizado. Mas deixe-me perguntar, você realmente confia em Deus? Essa pergunta tem 2 significados possíveis. O primeiro é, você consegue confiar em Deus? Podemos depender dele em tempos de adversidades? O segundo significado é também crucial. Você consegue confiar em Deus? Você tem uma relação com Deus e confiança de que crê nele, que faz você crer que ele está com você na ansiedade, mesmo quando você não vê nenhuma prova de sua presença e de seu poder? Lembre-se, a satisfação vem de uma relação reta com Deus e não de uma reação às circunstâncias. Nossos e se nos levarão a Deus e à fé, ou nos levarão à preocupação e dependência. Deus traz paz e satisfação. A preocupação traz doença e sofrimento. Jogando com Deus. Eu não daria algo valioso a alguém em quem não confio. Antes de dar meus objetos de ansiedade para Deus, preciso crer que Ele tem tudo sob controle, que Ele é o poderoso Senhor de todas as coisas. Se nem todas as coisas estão sob seu controle e ainda há algumas pessoas perdidas, e se eu sou uma dessas pessoas, minha ansiedade não me ajudará. Você pode agradecer a Deus por Ele ter tudo sob controle e por Ele estar preparando tudo? Sua resposta determina seu nível de confiança. A maioria dos cristãos é capaz de confiar seus problemas a Deus. Então, as dúvidas começam. Será que Deus sabe que Seth pode não ser normal? Será que Ele sabe que minha filha está doente e apenas sobrevivendo? Será que Ele sabe que tenho câncer? Será que Deus sabe que meu filho adolescente está querendo usar drogas? Vemo-nos jogando ping-pong com Deus. Ó Deus, Tu podes mandar de volta este problema para mim e eu me ocuparei dele. Nosso nível de confiança tende a ser maior se aprendemos o segredo da satisfação. Devemos passar a bola para Deus e deixá-la com Ele. E nada de ficar jogando ping-pong. Você julgará a Deus pelas circunstâncias as quais não entende? Ou a julgará à luz do caráter de Deus? O dilema de Darlene. Voltemos para Darlene e suas muitas perguntas. E se Seth fosse autista? E se houvesse algo a mais de errado com ele? E se... Enquanto Darlene lutava para confiar Seth a Deus, ela fez uma escolha. Ela me disse: Linda, meu propósito na Terra é glorificar a Deus. Se Ele sabe que a melhor maneira de eu glorificá-lo é com crianças que têm necessidades especiais, então eu aceito a vontade dele para mim. Terminei minha conversa com Darlene muito abatida pela aceitação de confiar seu maior e si a Deus. Pensei em uma citação que muito talentosamente a descrevia. Nada volta atrás no medo e no temor ao passado, nem na angústia e na previsão do futuro, mas descanse calmamente sob sua mão e não pense em mais nada a não ser nele. Darlene escolheu confiar em Deus, até mesmo quando ela não podia entender, quando não se sentia bem e quando não via o que ele estava fazendo. Fazer um projeto prático a ajudou a encarar seu maior e si. Eis suas perguntas. Primeiro, perguntei a mim mesma qual é o meu maior e si? A resposta foi: e se Seth também for autista? Depois perguntei a mim mesma se poderia confiar a Deus os meus piores e se? Ele ainda seria Deus e ainda seria soberano? Ele ainda seria bom e amável? Respondi: sim. Depois de encarar meu maior e se, tomei uma decisão de lançar essa ansiedade enorme sobre o Senhor. Ele cuidaria daquilo para mim. Depois pedi a Deus que me desse força para viver o hoje, apenas o hoje, e para deixar meus medos e preocupações do amanhã com Ele.
Estes passos foram os mesmos que libertaram Willis Carrier, o engenheiro brilhante que abriu a indústria de ar-condicionados. Quando Carrier era jovem, conseguiu um trabalho que achava impossível de fazer. Ele ficou tão confuso que nem conseguia dormir. Minha preocupação não me levava a lugar nenhum. Então calculei um jeito de lidar com meu problema sem me preocupar. Foram 3 passos. 1. Pergunte a si mesmo o que de pior pode acontecer. 2. Prepare-se para aceitar isso, caso você deva. 3. Calmamente proceda para melhorar o pior. Willis Carrier disse que, depois de descobrir o que poderia acontecer de pior, a empresa poderia perder dinheiro e ele ser demitido. E depois de ser aceito essa possibilidade, algo extremamente importante aconteceu. Ele relaxou e sentiu uma paz que não experimentava há dias. Naquele dia em diante, ele calmamente dedicou tempo e energia tentando melhorar sobre este e se. O resultado? Ele resolveu o problema. E ao invés de a empresa perder dinheiro, ela ganhou muito. Quando li este plano de 3 passos sobre como encarar o e se, eu pensei, isso parece eficiente, mas é bíblico? Ao procurar nas Escrituras, me convenci de que muitas pessoas na Bíblia fizeram exatamente o que Carrier sugeriu. O apóstolo Paulo disse que encarava a morte diariamente. Ele encarou o pior que seus inimigos poderiam fazer a ele e foi capaz de dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Por causa de sua atitude, ele estava livre para proclamar o Evangelho sem medo. Paulo encarou o pior e disse: é lucro. E então continuou a pregar. A rainha Esther é um exemplo do Antigo Testamento. Ela sabia que se estivesse diante do rei com seu pedido de cancelamento da ordem de matar todos os judeus, ela poderia morrer. Ela disse: se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4:16. Ela encarou a possibilidade da morte, entregou sua situação a Deus e ficou livre para inventar um plano de, esperançosamente, evitar que o pior acontecesse. O pior e se de Charlotte. Minha amiga Charlotte descobriu um caroço no seio. Ela perguntou a si mesma: o que de pior pode acontecer? Primeiro ela pensou que seria uma mastectomia. Depois ela pensou: não, o pior é a morte. Então Charlotte se preparou para aceitar a morte, se era isso que Deus queria. E ela se perguntou: posso aceitar a perda de um seio? Sim. Posso aceitar a morte? Posso confiar que Deus é onisciente e é aquele que controla essa situação? Sim. Charlotte fez a mastectomia. Ela sabia que o câncer poderia reaparecer e sabia que a morte era sempre uma possibilidade, mas estava em paz. Viver era ver seus netos e envelhecer com seu amado marido. Morrer era estar com Cristo. Por estar em paz, ela era capaz de fazer tudo o que lhe cabia, com um espírito calmo e diligente. Submeter-se à cirurgia, manter uma dieta rígida, fazer exercícios de rotina e descansar. Charlotte me maravilhava por sua disciplina. Nós fazíamos compras em Hong Kong, fazíamos negócios maravilhosos e ela olhava para o relógio e dizia: linda, está na hora de eu descansar, preciso ir. Todos os dias ela descansava. Ela se determinou a fazer sua parte e deixou os e se com Deus. Meus tolos e se. Os e se de Darlene e Charlotte eram sérios. Um segundo filho autista e um câncer. Se você é realmente como eu, ocasionalmente você se vê atormentado insistindo em alguns e se meio bobos. Sinto-me envergonhada de contar o meu e se ridículo a você, mas me esforcei para ser honesta e sensível neste livro. Então lá vai. Em 5 dias eu ia embora para Virgínia para pregar em um retiro de mulheres.
Uma ligação telefônica me informou que antes de ir para o retiro, eu seria entrevistada por uma apresentadora de TV para uma série sobre satisfação. Uma oportunidade maravilhosa, mas havia um problema. Eu estava com herpes no nariz. E se eu ainda estivesse com herpes até aquela sexta? Como eu iria aparecer na TV? Tremi só de pensar. Por muitas vezes durante o dia, eu me olhei no espelho para ver o progresso da herpes. Se você já teve herpes alguma vez, então você sabe que ela não demora muito a sumir. Finalmente, dei um sermão em mim mesma e disse: Linda, isso é ridículo. Você está gastando o seu tempo precioso se preocupando com a aparência. Então perguntei-me, qual é o meu pior e se? Era que minha herpes nojenta ainda estivesse no meu nariz quando eu aparecesse na TV. Eu aceitaria isso caso acontecesse? Claro que sim. Eu ri de mim mesma e disse ao Senhor: nada de olhadinha no espelho para mim. O que eu tenho dito sobre lidar de uma maneira prática com nossos e se é lindamente resumido na oração da serenidade. Deus, dê-me a serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que posso mudar e sabedoria para ver a diferença, vivendo um dia de cada vez, aproveitando um momento de cada vez, aceitando a dificuldade como um caminho que leva à paz, aceitando como Jesus este mundo pecaminoso como ele é e não como se eu pudesse tê-lo, confiando que tu irás fazer todas as coisas para que eu me renda à tua vontade, para que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao teu lado na próxima. Quais são os seus e se mais sérios? E quais são os seus ridículos? Você está pronta para parar de jogar ping-pong e entregá-los de vez para Deus? Ó Pai, eu me enfraqueço espiritualmente ao insistir nos e se. Confesso que muitas vezes tenho controlado e elaborado estratégias. Tu disseste que os abençoados são aqueles que se fortalecem em ti. Eu quero ser uma abençoada que faz de ti, o Senhor Deus, a minha única confiança. Cornélia. Durante os anos sombrios da ditadura comunista na Romênia, vimos nossos amigos, Taloche e Cornélia, sofrerem. Por que eles estavam sofrendo? Taloche foi perseguido por ser um homem de Deus. Quando ele foi escolhido por um cargo maior em sua congregação, os comunistas negaram sua ascensão, mas a igreja corajosamente o escolheu de novo. Depois de ser escolhido novamente, Taloche ficou doente, com tosse e congestão nasal. Mas conforme sua condição piorava constantemente, a família ficou muito preocupada. Quando Taloche ficou de cama, todos perceberam que ele estava morrendo. Os médicos não tinham respostas. Então a congregação chamou um médico americano para examinar Taloche. O diagnóstico: uma infecção pulmonar que teve início em um almoço amigável com a polícia secreta. Eles infectaram Taloche com veneno. As orações de Cornélia chegaram aos portões celestiais. Se ele ao menos tivesse recusado ir naquele almoço, se ao menos o médico americano tivesse chegado mais cedo. Não entendo, Deus. Meu marido te ama. Ele te serve. É tão difícil vê-lo sofrer. Meus olhos ainda escapam de ti para as circunstâncias. Ensina-me a confiar em ti. Deus ama responder orações como aquela. E com o passar do tempo, a confiança de Cornélia nele cresceu forte. E ela dependia mais e mais do Criador. Felizmente, o médico conseguiu passar o antídoto e Taloche se recuperou gradualmente. Mas sua doença foi apenas uma das outras perseguições sofridas. Todos que conheceram Cornélia durante seus anos de pesar ficaram maravilhados com a serenidade refletida em seu rosto. Uma serenidade que vinha da confiança em Deus.